Queridos, amados irmãos, muita alegria que nós estamos aqui, mais essa quarta-feira, para juntos louvarmos ao Senhor. Nós estamos no momento de oração, a Igreja Batista Ebenezer, pastoreado pelo pastor Renan Felício, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado de uma forma extraordinária, amados irmãos. Nós estamos aí em campanha de oração, e já vemos Deus operando maravilha em nosso meio. Então, nós estamos orando pela família, né? E vemos já muitos milagres acontecendo. E vamos continuar a orar, 31 dias de oração pela família. Mas, irmão, hoje, quarta-feira, nós iremos meditar na palavra no livro de Daniel. No livro de Daniel, nós estaremos ver algumas verdades bíblicas, porque estamos firmados na palavra. O livro de Daniel, e temos aí um capítulo 1, do versículo 9, do versículo 1 ao versículo 9, o primeiro capítulo. E temos um tema para essa meditação, que diz assim: o Deus que nunca falha. O Deus que nunca falha. Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse ao rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção de manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fosse criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achava 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, e Misael e Zacarias e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs os de Beltazar e Ananias, e de Sadraque e a Misael, e de Mesaque e Azarias, e de Abidnego. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amados irmãos, nós vemos aí servo de Deus, Daniel, servo do Deus Altíssimo, e o que o nome dele significa Deus é juiz. Olha que maravilha, Deus é juiz. Então vemos que alguns exemplos nesse estudo de hoje, que esse jovem Daniel, esses jovens, eles tinham que coragem e fé. Então podemos tirar muitas lições desse texto. O livro de Daniel
ele se divide em duas partes. A primeira parte é histórica, a segunda parte é profética. De 1 a 6 é histórica. E de 7 a 12 ela é profética. Temos bastante profecia no livro de Daniel. E veja que essa parte que nós estamos lendo aqui é histórica, o primeiro capítulo. E diz sobre os jovens que eles tinham muita coragem e fé. Então podemos, hoje, tirar muitos aproveitos desses personagens. Coisa maravilhosa. Primeiro é a fidelidade. Ele era um jovem, o versículo 8 diz que ele se assentou no seu coração não se contaminar com a porção manjada do rei. Então, para isso, para a gente não se contaminar, é necessário o quê? Ter o quê? Fidelidade, para não se contaminar. Porque muitas vezes nós somos desafiados a isso, a vencer isso. Veja que a própria igreja, em Apocalipse, a igreja de Filadélfia, ela foi uma igreja que ela não se contaminou, ela não se rendeu. E por isso foi uma igreja que teve um grande destaque, a igreja de Filadélfia. Porque devemos entender isso. E Deus age poderosamente, age de uma forma poderosa naquele que procura ter uma vida consagrada, uma vida separada, consagração, separado para o Senhor, santificação. E esses jovens, somente Daniel, ele tinha essa vida consagrada. Então, essa noite nós devemos ter uma vida cada vez mais de fidelidade ao Senhor, porque somos muitas vezes fiel ao nosso trabalho, procuramos ser a nossa família, os nossos compromissos, mas às vezes não entendemos que temos que agir com muita fidelidade ao Senhor. Aquele jovem era fiel. Não, eu não abro mão do meu Deus, eu não abro mão, pode vir o que for, mas não abro mão. Então nós temos que ser fiel até a morte. Dar-te-ei que é a coroa da vida, diz a palavra. Então isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, conforme já disse, muito importante. E vemos no texto também que Deus, ele tem a história em suas mãos. Deus tem a história em suas mãos. Deus é um Deus, nós servimos um Deus que ele não é pego de surpresa. Ele tem, tudo está em suas mãos. Tudo está determinado, tudo está de acordo com a sua vontade. Passamos hoje dias difíceis, mas vemos o quê? Que é permissão de Deus. Não devemos discordar disso, é permissão de Deus. Por quê? No livro de Lamentações, nós vemos, eu gosto muito do versículo, se os irmãos não conhecem, os irmãos podem observar depois, Lamentações capítulo 3, versículo 26, quando diz assim: bom é esperar tranquilo pela salvação que vem do Senhor. Aí ele traz ali, versículo 25, até 27, se não me engano, diz aí que bom é esperar no Senhor. Então devemos então a palavra ensina que a gente não deve, conforme eu sempre digo, entrar em desespero com nada, porque devemos esperar com o Senhor, e muitas vezes com paciência, conforme diz o salmista: esperei com paciência no Senhor. Isso é bom, isso é agradável. Deixar Deus fazer, porque já falamos antes, que nada foge do seu controle. E o texto diz também que ele permite as provações em nossas vidas como igreja do Senhor.
Ele permite. Ele permite, conforme nós vemos no decorrer da experiência desses jovens, veja que como Deus permitiu que eles passassem por provações. Nós veja que eles foram obedientes e obedientes até o final. Porque houve um decreto pelo rei, mas eles não abriram mão da sua fé. Não abriram mão da sua fé. Hoje, como servo de Deus, somos, volto a dizer, alguns pensamentos contrários àquilo que nós queremos para nós, aquilo que o Senhor quer para nós, e nós queremos para nós, por isso nós cremos na palavra, nossa regra de fé e prática. Mas irmão, não podemos abrir mão, seja qual a situação. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então deve seguir, eles tinham, os jovens, Daniel, ele tinha essa convicção. Então, por quê? Ele sabe, então, todo cristão, ele sabe que todas as coisas é permitida por Deus. Mas sabemos também, por exemplo, aquele versículo que nós conhecemos muitos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós sentimos a presença de Deus, conforme está o termo, o Deus que nunca falha, temos essa certeza que no meio de situações, tudo vai contribuir. Tudo vai contribuir, tudo vai dar certo. Então diz no capítulo 3, verso 24 e 26, que eles foram jogados onde? Na fornalha. Na fornalha. Mas veja que ali, na fornalha, devido ao decreto do rei, lá com eles estavam quem? O Senhor, para livrar eles da fornalha. E o nome do Senhor foi glorificado. E até hoje o nome do Senhor é glorificado. Por essa experiência desses jovens de fidelidade, de espera no Senhor. E veja que eles saíram livres, foram livres da fornalha. E depois nós vemos lá no capítulo 6, onde os servos do Senhor foram jogados na cova dos leões. Na cova dos leões. Olha só. Mas o Deus de Israel, o Deus que nunca falha, lá estava com eles. E o nome do Senhor, mais uma vez, foi glorificado, amados. Então, podemos ficar tranquilos na palavra que o nosso Deus é um Deus presente, um Deus que nunca falha. Por isso que nós, como igreja, de forma alguma, nós devemos ser pegos de surpresa por algumas situações. O cristão, ele não é pego de surpresa. Porque a Bíblia, ela trata de todos os assuntos. Todos os assuntos. Se um cristão é pego de surpresa, eu fico preocupado, irmão, mas você não sabia disso? Realmente eu pergunto, você não sabia disso? Não devemos saber disso? Por isso é importante que do conhecimento. Daniel, aquele grupo de jovens, eles tinham conhecimento do Deus de Israel, o Deus que livra. Então, por isso, eles passaram aquela experiência e o nome do Senhor foi glorificado. Então, amados irmãos, o Deus que nunca falha, todas as coisas estão patentes aos seus olhos. A Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo, contempla todas as coisas. Então a gente fica tranquilo. Salmos de 139, número, não capítulo, Salmo de 139, abaixo tem muitos versículos ali, que nós podemos pegar, trazer para nós, e entender sobre esse assunto, que é um Deus que não dorme, é um Deus que não cochila,
é um Deus que nos guarda à nossa frente, à nossa retaguarda, é um Deus que nos guarda de todas as coisas. Então Daniel, ele tinha essa certeza, ele tinha essa tranquilidade no Senhor, que é o Espírito Santo de Deus que nos dá, né, essa tranquilidade, porque humanamente falando não tem condições, mas Deus, através do seu Espírito Santo, ele nos dá, no meio de lutas, provações, essa tranquilidade. Então, por quê? O Deus presente. Agora, se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos ver que depois do Senhor Jesus ser levado aos céus, ele ser levado aos céus, Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20, antes dele ser levado aos céus, ele deixa uma mensagem maravilhosa para a igreja, que sou eu, é você. Ele fala assim, ó, que todas as coisas, ele falou para a igreja, para os irmãos, para nós, ó, toda autoridade é me dada nos céus e na terra. Toda autoridade, toda, nem algumas não. Então, no Senhor a gente fica, isso nos traz tranquilidade, porque sabemos que, como servo de Deus, o Senhor Jesus falou, toda autoridade é me dada no céu. Para que ele tiver, ó, chega, acabou, não vai ter mais, cessou, até aqui o inimigo pode ir, até aqui você parou, acabou, porque é a autoridade máxima, Jesus é a autoridade máxima, no céu e na terra. Ele falou para alguns no seu ministério, poder nenhum você tem, se não for lhe dado do céu, autoridade nenhuma você tem, se não for ter dado do céu. E nós vemos nas cartas do apóstolo Paulo, que ele fala para alguns, que todas as autoridades que são constituídas por Deus, toda a autoridade. Então, o nosso presidente da República, todo político, ele está sob a autoridade de Deus. Quando Deus falar acabou, acabou. Para quem quiser realizar, ele levanta pessoas, ele tira, ele coloca, ele faz o que ele quer, é o Todo-Poderoso. Então, o Deus que nunca falha. Aí ele, lá em Mateus, ele continua dizendo, agora, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até a consumação do século. Então, todos os dias, Jesus está conosco. Não é algum momento que Jesus está conosco. A primeira parte de uma música fala muito bem, mas a segunda parte, um corinho que tem, fala assim, fica Jesus mais um pouquinho, não vai sem antes me falar, como tu és maravilhoso, sua presença alegrou esse lugar. Fica Jesus. O pensamento do autor não está errado, mas se nós formos procurar entender um pouco mais, nós, na palavra, nós vemos que Jesus, ele não vai embora, ele fica. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, ele está em nós somos templo de Deus. Então Jesus não fica, ele não vai embora, ele está em nós. Então veja que, agora, através da sua orientação do Espírito Santo de Deus, o nome do Senhor dele é glorificado em nossas vidas. Amados irmãos, que nós possamos procurar cada vez mais entender isso. O Deus que não tem defeito, o Deus que tem toda a perfeição, o Deus que não tem falha. Não é falha. Por quê? Se nós ver o sinônimo dessa palavra falha, é isso. Não tem erro, não tem. Esse é o nosso Deus. Ele é perfeito em tudo. Então vale a pena cada vez mais servir esse Deus, glorificar esse Deus, esperar nesse Deus, na oração, na palavra, na comunhão. É isso que nós temos que continuar a fazer. Que Deus nos abençoe.